Hoje vamos falar sobre a justiça restaurativa. Essa forma de punir quem cometeu crimes propõe que o condenado seja obrigado a reparar os danos causados à vítima e à sociedade. A tese foi realizada por Raquel Tiveron. Justiça restaurativa e emergência da cidadania na dicção do direito. A construção de um novo paradigma de justiça criminal. Tese apresentada como requisito obrigatório para obtenção do grau de doutor em Direito do Centro Universitário de Brasília. Orientador, professor doutor Roberto Freitas Filho. Para participar do debate, convidamos o professor doutor Rossini Correia, presidente do Instituto Avocari, conselheiro federal da OAB. Também está conosco aqui hoje a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e mestre em Direito Internacional Econômico. Professor, muito obrigado pela sua presença. Honra minha, honra que se renova. Gisele, também é um prazer tê-la aqui no programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Bom, agora nós vamos conferir um resumo do estudo da doutora Raquel Tiveron. A justiça restaurativa é apresentada como alternativa à crise do sistema penal de caráter notoriamente punitivo, mas que não é eficaz na ressocialização do condenado e reparação efetiva das vítimas. O estudo defende a necessidade de consideração concreta dos interesses dos envolvidos no conflito criminal e da sua participação ativa nas sentenças penais. Bom, e vamos começar aqui o nosso bate-papo, doutora Raquel, começando dando uma explicação rápida para quem está acompanhando a Academia hoje. É um prazer tê-la aqui no programa e, por favor, explique para a gente o que é a justiça restaurativa. Muito obrigada, Thiago. Obrigado pela honra do convite para apresentar aqui a minha tese, hoje já publicada em forma de livro. Obrigada ao professor Rossini Correia por todo o apoio desde o mestrado, e inclusive na edição do livro. Obrigada, doutora Gisele, pela sua presença hoje aqui. Bem, Thiago, justiça restaurativa é uma nova forma de visualizar o crime. Antes de ser uma violação à lei dos Estados, ele é, sobretudo, uma violação às relações entre as pessoas, um conflito humano. Então, em vez de focar na punição e na retribuição, ele foca muito mais na prevenção e reparação do crime. Bom, muitas pessoas se perguntam, já que a gente fala sobre justiça restaurativa, se há alguma possibilidade desse sistema substituir o sistema atual. Atualmente, a substituição plena e pura não é possível, apesar de desejável. Bom, então vamos começar a falar sobre o seu estudo. Qual foi a metodologia utilizada? Bem, houve uma combinação de vários métodos para se chegar às conclusões da tese. O primeiro deles, e mais tradicional, é a metodologia bibliográfica, Houve um exame bibliográfico, uma revisão de toda a doutrina, sobretudo da criminologia crítica, de autores como Lola Aniar de Castro, Alessandro Barata, Klaus Roxin, Antônio Beristain. Então, onde a gente fez um diagnóstico do sistema punitivo. E aí verificamos as impropriedades e a situação de crise. No segundo momento, nós fizemos uma análise de dados dos programas de justiça restaurativa que existem atualmente no Brasil. Há 10 anos eles foram instituídos, em 2005, então nós já temos alguns dados para avaliar os progressos e a parte que poderia ser aperfeiçoada. No terceiro momento, nós fizemos uma pesquisa qualitativa. Examinamos 2 casos de estupro, que são crimes graves, que é um crime grave, onde foi aplicada a justiça restaurativa no Brasil, uma situação inédita aqui no DF, um mérito do programa de justiça restaurativa daqui, e também no exterior, e vimos a solução que foi encontrada para cada caso, de estupro contra a menina de 13 anos. Também utilizamos na pesquisa um método comparativo, onde nós comparamos os avanços da nossa legislação, que concluímos que foram tímidos, com de outros países, como da Europa. A União Europeia tem uma decisão quadro obrigando os Estados europeus a aplicar métodos restaurativos em sua legislação, da Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, que alteraram seu código penal, a legislação minorista e até criaram leis em favor das vítimas. E, por fim, o último método foi uma pesquisa de campo, onde nós fizemos uma pesquisa inédita, entrevistamos 588 usuários do sistema de justiça criminal aqui das varas criminais de Planaltina, que é uma cidade satélite daqui, e também usuários do sistema de justiça restaurativa do Núcleo Bandeirante. E verificamos o nível de satisfação entre eles, o sentimento de justiça, o que eles achavam se de fato, o que achavam da prisão do ofensor. Então foram esses métodos utilizados na pesquisa. A doutora Raquel separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização da tese. Vamos conferir. Nova Criminologia à Luz do Direito Penal e da Vitimologia, de Antônio Beristain, editora Universidade de Brasília.
Humanismo do Outro Homem, de Emanuel Levinas, editora Vozes. O Ofício do Mediador, de Luiz Alberto Arati, editora Hábitos. Doutora Raquel, qual foi a importância de cada uma dessas obras? Bem, a obra de Antônio Beristain, ele é um clássico, ele é o papa da criminologia espanhola, que influenciou toda a Europa. Ele é um sacerdote jesuíta, já falecido, mas de uma formação humanista muito grande. Ele é filósofo, formado em direito, em teologia, e ele foi um dos primeiros a se preocupar com a vitimologia. Então, o estudo dele é muito importante para inspirar esses valores da justiça restaurativa. O segundo autor, Emmanuel Levinas, é um filósofo francês de origem judaica, nascido na Lituânia. E ele chama para a gente a responsabilidade que nós temos diante do outro e a importância do encontro face a face, que é esse encontro que a gente promove na justiça restaurativa entre vítima e ofensor. Porque há demandas, perguntas que só são possíveis de fazer nesse encontro face a face. E, por fim, o Luiz Alberto Vará é um jurista argentino, mas cujo pós-doutorado foi feito aqui na Universidade de Brasília, também já falecido, que ele fala da importância da gente rever alguns métodos judiciais, em vez da jurisdição, de dizer o direito, onde um juiz, um terceiro, fala qual é a solução para o caso, ele chama atenção para a importância da jurisconstrução, de construirmos juntos a solução que reputamos importante, que nos interessa. Então, essas 3 obras foram fundamentais para essa tese. Doutora Raquel, agora chegou o momento mais aguardado por nós aqui do Academia, que é quando a senhora apresenta a tese. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Bem, a tese na primeira parte, ela faz esse diagnóstico do nosso sistema punitivo. Isso ficou bastante em voga, especialmente com a crise feita no final de 2013 do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, com a morte de 63 reclusos decapitados, o histórico massacre do Carandiru. É um sistema altamente custoso no sentido de custos para o Estado, para o contribuinte, né? E altamente ineficaz, porque nós não percebemos uma ressocialização, uma reintegração. Ele é unicamente punitivo e neutralizador daqueles crimes, dos autores de crimes mais violentos. Então, é um sistema, nossa população carcerária, são dados do DEPEN, do final de 2013, ela é mais de 500 mil brasileiros presos, mais de meio milhão de brasileiros presos, reclusos, né? Se consultarmos hoje a central de mandados do CNJ, há mais de 400 mil mandados de prisão para cumprir, no sistema onde há apenas 300 mil vagas. Então, já ele está colapsado, né? Falamos que se fosse uma empresa privada, o sistema carcerário já teria sido decretada a falência há muito tempo. Então, esse diagnóstico é feito do nosso país como a 4ª maior população carcerária do mundo, dessa ineficiência, né? Mas isso é um problema que não aflige só o Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária, eles já se deram conta dessa ineficiência, né, da aplicação desse recurso. Então, depois de medidas extremas de lei e ordem, como encarceramento por longos anos, penas mais duras, eles perceberam que a população carcerária envelhecia e não havia espaço, às vezes, para os mais novos, né? E só para ter uma ideia, no Brasil, o custo mensal de cada preso, ele é em torno de R$ 1.300 num presídio estadual e mais de R$ 2.000 num presídio federal. O que isso gera, se fosse um dinheiro muito mal aplicado, o nosso dinheiro de contribuinte. Então, é preciso que a gente encontre alternativas a esse sistema, seja prevenindo, seja reintegrando, porque o resultado a gente não tem visto de todo esse investimento. Então, na segunda parte da tese, nós estudamos a justiça restaurativa como uma resposta a essa situação. Por quê? Porque ela atende não só as vítimas que conseguem obter uma reparação, porque, veja, o ofensor atualmente ele é punido, mas não necessariamente responsabilizado. Nunca é dito a ele o que foi feito, quais as consequências, são coisas que se imagina, mas que nunca foram ditas e ele nada faz para reparar. Então, sai de uma situação que a gente chama um jogo de soma zero, onde um perde e o outro ganha, onde, na verdade, se nós somos os dois perdem, porque a gente paga o mal causado com outro mal. E aí passa por uma situação de ganho, né? Onde a vítima ganha com reparação, com ressarcimento, e o ofensor ganha também em poder, de certa forma, expiar, né, aquele mal feito de uma forma muito mais produtiva. Então, a justiça restaurativa ela propõe esse encontro, esse diálogo, e que as partes possam dizer como o crime lhes afetou. Porque, acima de tudo, o crime é um conflito humano, ele é praticado por pessoas e contra pessoas. O nosso processo penal, atualmente, ele desumaniza. Ele transforma a vítima em testemunha,
da acusação e, se for necessário, for interessante, ela é ouvida ou não. E as demandas dela não são perguntadas, né? Timidamente, algumas reformas processuais colocam uma outra possibilidade de indenização em favor da vítima, mas isso é muito pouco. Por exemplo, na Nova Zelândia, tem uma lei das vítimas que toda a declaração dela, dos danos, ela tem que ser ouvida e ser considerada na sentença. Então, é uma forma que traz muito mais sentimento de justiça a elas e muito mais proveitosa também para o ofensor. Porque a gente pode pensar que, num primeiro momento, as vítimas estariam interessadas em indenização financeira, e às vezes não é isso. É um pedido de desculpa, são respostas que elas precisam ter, e que o ofensor queira se livrar da pena a todo custo. O que também não é isso. Às vezes ele quer entender, ele precisa lidar com a situação que ele praticou e repará-la. Então, ela é vantajosa para ambas as partes, né? Vítima, ofensor e comunidade se tornam protagonistas desse processo. Membros da comunidade também são afetados, porque se no meu bairro hoje, maior incidência de furto a comércio, a situação, isso de certa forma me aflige, e eu preciso dizer como isso me aflige e prevenirmos, né? Educa as partes para a solução do conflito. Elas aprendem, mediante o contato com o outro que o Levinas faz, eu consigo refletir e me colocar no lugar do outro e me sentir responsável. Então, emancipa para a solução de conflitos vindouros, porque se levarmos todos os nossos conflitos ao judiciário, nossa briga de vizinho, no condomínio, no trânsito, de família, não há possibilidade, não há como, né? Então, precisamos ser educados, educação para a paz, que a gente chama, para resolvê-los da maneira mais seletiva possível. Nesse ponto, quero fazer uma parte, tem um programa muito interessante de justiça restaurativa em São Paulo, onde eles aplicam nas escolas, os círculos da paz. Toda vez que há um conflito entre alunos, algum problema, sentam e conversam. E desde cedo as crianças são educadas, treinadas para resolverem dessa forma. Então, é a criação de uma nova cultura. Então, Tiago, quando o senhor me perguntou no começo se era possível substituir, eu digo que não atualmente, mas que isso é um processo e a gente precisa dar uma chance à paz. Eventualmente, porque se não for possível um acordo, alguma coisa assim, se encaminha para o sistema tradicional, né? Mas é importante que se faça essa tentativa. Tá certo, muito obrigado pelas explicações. A gente vai fazer uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a tese de hoje aqui na Academia, que trata sobre a justiça restaurativa. Estamos de volta com a Academia e vamos agora debater a tese de Raquel Tiveron. O estudo analisa a justiça restaurativa. Nesse modelo, o condenado por um crime é obrigado a reparar os danos causados à vítima e à sociedade. O estudo deu origem a este livro, Justiça Restaurativa, a emergência da cidadania na dicção do direito, a construção de um novo paradigma de justiça criminal, da Tesaurus Jurídica, é a editora. Bom, então vamos começar o nosso debate. Começando aqui a nossa pergunta, primeiro para o professor, doutor Rossini, fazer a sua pergunta para a doutora Raquel Tiveron. Tiago, antes de mais nada, eu quero dizer da enorme satisfação de participar mais uma vez do programa Academia. Quero saudar a TV Justiça por esta agenda absolutamente interessante, porque abre espaço para reflexão sobre a renovação do direito no Brasil. E, ao mesmo tempo, dizer à doutora Raquel Tiveron da enorme alegria de partilhar esse momento em que se debate a justiça restaurativa e pela relevância implícita do tema. Essa é uma questão que, de maneira longínqua, já preocupava a humanidade em geral, e Confúcio, o filósofo chinês, já dizia que a melhor forma de lidar com o crime é levar aquele portador da conduta desviante a compreender a gravidade do mau comportamento. Não é? E a justiça restaurativa resgata, não é, essa emissão longínqua de Confúcio. Não é? E, em si mesmo, a temática é relevante porque, na aurora da modernidade, às vésperas da Revolução Francesa, foi através do direito que se combateu o antigo regime. A visão de mundo reinante era teológica, se preparava uma visão de mundo jurídica. Não é? E foram os juristas e, sobretudo, os criminalistas que foram os porta-bandeiras, não é, desse processo. Essa relação interpessoal é mais do que relevante porque ela é democrática. Se aspira hoje a compreender a democracia como devolução de poderes aos geradores de poder. E o que está se fazendo é empoderar, não é, autor e vítimas, né,
se permitindo, inclusive, que a árvore familiar participe desse processo, né? E aí minha pergunta, nesse sentido, a doutora Raquel Tiveron, é em função de sua pesquisa empírica, que é relevante, porque raramente se faz pesquisa empírica, sobretudo em matéria jurídica no Brasil. O grau de satisfação com a justiça criminal encontrado, qual foi? Quais as grandes demandas, né? E em que medida a justiça restaurativa pode responder a essas demandas? Tá certo. Obrigada, professor Rossini, pela pergunta. Professor, o senhor tocou em pontos sensíveis, né? Como o senhor disse, Beccaria já dizia lá desde o século XVIII, né? Na verdade, século XVIII, que a pena não é aquela mais grave, mais rigorosa, que é eficaz, mas aquela que é percebida como justa pela população. Essa sim é a verdadeira pena eficaz, né? Se é que temos que ter uma pena, então, que seja percebida dessa forma. Na pesquisa de campo que fiz, entrevistei 588 entrevistados entre usuários do sistema em Planaltina, Sistema de Justiça Criminal, e no Núcleo Bandeirante, né? O resultado, a conclusão final, assim, do sentimento, a pergunta foi muito simples, feita a esses jurisdicionados, entre partes, advogados, vítimas, autores, testemunhas, né? E o que a gente chama também de acompanhantes, porque em que pese as pessoas que estão lá no fórum, lado a lado com elas, né, não sejam tecnicamente partes no processo, elas são, de certa forma, atingidas pelo crime. Elas são interessadas, né? A gente pensa que vítima é apenas aquela pessoa que sofreu a lesão ao bem jurídico, mas, na verdade, vítimas são as pessoas que se relacionam a elas e, às vezes, se relacionam ao ofensor também, que seus familiares se tornam vítimas, né? São alijados da convivência, do sustento, né? Tem todo aquele sofrimento humano que se trata de um conflito humano, antes de tudo. Então, nós perguntamos a todos eles, indistintamente, né, se desejavam a prisão, se estavam satisfeitos, se sentiam que tinha sido feita justiça naquele caso. E no sistema comum de justiça criminal, 57,7% acharam que foi feita justiça. Já no sistema de justiça restaurativa, 68% teve essa sensação. Então, a percepção de justiça, quando você escuta, quando você tem a oportunidade de falar, você é compreendido e é considerado acima de tudo, ela é muito maior. Porque no sistema comum, as partes depõem, mas a vítima não sabe o quanto aquilo foi considerado na sentença, ela não tem o feedback. Atualmente, por exemplo, no processo, só as vítimas de Maria da Penha são intimadas da sentença, o que aconteceu. Só é comunicado ao ofensor, é publicado, aquela coisa formal numa linguagem que não é muitas vezes compreensível e se esquecem dos destinatários interessados verdadeiros, né? Então, é uma revisão em todo esse sentido. Só um detalhe, a pesquisa foi feita em Planaltina e onde mais? E no Núcleo Bandeirantes. Núcleo Bandeirantes. Só um detalhe para as pessoas que estão acompanhando, essas duas cidades fazem parte aqui do Distrito Federal. Então agora vamos ouvir a pergunta da mestre em Direito Internacional e Econômico, Gisele Reis. Por favor, Gisele. Bom, eu também quero agradecer a participação. É um prazer estar ao lado aqui do professor Rossini também. Doutora Raquel Tiveron, quero parabenizá-la pelo tema, extremamente interessante. Realmente, quando nós falamos em justiça restaurativa, o que se tem, né, é um novo olhar para um novo sistema de política criminal. Então, como o seu próprio trabalho propõe, essa mudança de paradigma não é algo que acontece da noite para o dia, né? É um processo, ainda mais quando nós viemos de um sistema punitivo, retributivo, que se instaurou por tanto tempo, né? E que ainda prevalece no nosso sistema de política criminal. Então, ao falar de justiça restaurativa, nós estamos diante realmente de um modelo de justiça participativo, onde aquelas pessoas altamente envolvidas, né, que são atores, né, de todos esses conflitos sociais envolvidos, então não só aquela pessoa que praticou o ilícito penal, como também aquele que foi vítima e a própria sociedade, eles passam a ponderar, a participar dessa aplicação de justiça. Então, é um desafio que se propõe, principalmente diante do modelo atual que nós temos, que é característico punitivo retributivo. Então, a pergunta que eu faço é em termos de desafio de implementação dessa justiça restaurativa, levando-se em consideração, por exemplo, princípios atualmente aplicados, como o princípio da indisponibilidade da ação penal. Então, em determinadas situações, nós sabemos que o Estado ele é obrigado a agir, que não tem uma liberalidade, né? Nos crimes de ação penal pública incondicionada, é preciso promover a ação penal. Então, como conciliar a justiça restaurativa, que tem essa visão, né, de resolução de conflito por meio da participação de todos os envolvidos, diante desse modelo que nós temos de princípios como da indisponibilidade da ação penal?
Muito obrigada, professora, pela sua intervenção extremamente oportuna. A senhora tocou num ponto muito interessante que o professor Rossini já tinha salientado aqui, a questão do poder. Acima de tudo, quando se trata de empoderar, que é a expressão que o professor Rossini usou, as partes para resolverem seus conflitos, ela pressupõe, de outro lado, uma perda de poder. De quem? Do juiz, ao dizer a jurisdição, do promotor, como a senhora colocou aqui, em dispor da sua ação penal, da qual ele é titular, né, para que as partes possam dizer se querem processar, se querem, que solução elas querem, para escutá-las e para que de fato possa considerar. Então, veja, é uma mudança muito radical na nossa cultura que nós não estamos acostumados. Geralmente entregamos nossos problemas, nossas lides a um terceiro para me diga o que é justo, o que é direito, né? E necessariamente não é ele que sabe melhor a minha realidade, as minhas necessidades, do que eu preciso. Então, por isso essa importância da jurisconstrução que a justiça restaurativa coloca. Nós costumamos olhar as partes leigas como incapazes, como sem conhecimento, sem cultura, sem educação. Mas, na verdade, são elas que têm o conhecimento da sua real situação. Aí tem a questão do jogo democrático, que a senhora pontuou e o professor Rossini também. Já tivemos casos aqui que a Justiça Restaurativa do DF resolveu 8 processos em uma sessão de Justiça Restaurativa. Então, isso é maravilhoso do ponto de vista também utilitário de desafogamento do judiciário. Então, essa questão do poder, da democracia, ela está totalmente interligada. E aí, respondendo mais objetivamente a pergunta da senhora, a senhora tem toda a razão. Nós vivemos num país extremamente legalista, onde tem essa crença na indisponibilidade da ação penal pública pelo promotor, mas é preciso que se dê uma chance à paz. Na verdade, se nós formos verificar a Constituição, o Código de Processo Penal, ele fala que o Ministério Público não pode desistir da ação penal interposta. Mas, necessariamente, não quer dizer que ele possa deixar de propor essa ação penal. Se as partes me dizem que querem tentar uma conversa, um diálogo, porque muito mais interessante é uma reparação, uma prestação de serviço a ela, um pedido de desculpa, uma explicação, então que essa chance deve ser dada. Em alguns países, como a Argentina, né, que é nosso vizinho, um país aqui em alguns pontos mais avançados, em outros menos, já tem reforma na legislação que crimes patrimoniais, por exemplo, de pena até 6 anos, é possível esse diálogo, deixa a parte dizer como ela quer ser reparada e restaurada, né? E aí, se não for possível, vai para o sistema comum. Então, a gente mostra assim que é possível, numa realidade muito próxima à nossa, dar essa chance à paz. Nosso tempo está praticamente no fim. Cita, por favor, então, para a gente, bem rapidamente, que tipos de crime que a justiça restaurativa poderia ser aplicada e quais tipos que não poderia? Excelente pergunta, Thiago. A gente, aqui no DF, por exemplo, ela é aplicada para crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima em abstrato seja de 2 anos. Porém, há uma crença de que para crimes graves não serviria, porque tipo homicídio, estupro, roubo, como é que a gente poderia reparar, porque tem coisas que são irreparáveis, né? Mas, na verdade, a gente fala em restaurar na medida do possível. E as pesquisas americanas mostram que quanto mais grave o crime, mais as pessoas precisam da justiça restaurativa. E há uma fila enorme de pessoas, de vítimas, querendo esse contato com o ofensor, porque tem respostas que só o ofensor pode dar. O porquê, o quando, o como, né, e que elas precisam. Só para encerrar, lá em Planaltina, nós entrevistamos 431 pessoas especificamente e perguntamos se o que eles desejavam era a prisão do ofensor. E, surpreendentemente, 82% dizendo que não era a prisão. Eles queriam medidas terapêuticas, encaminhamentos para tratamento de alcoolismo, de drogas, psicológicos, psiquiátricos, pedido de desculpa, de ressarcimento, mas não necessariamente prisão. E para os crimes graves, como estupro, roubo, tentativa de homicídio, estupro e subtração de incapazes, os que quiseram a prisão, que eram 58% desses crimes graves, não queriam a prisão isoladamente, mas acompanhada de medidas restaurativas. Então, a nossa conclusão que é um programa que atende a demanda das pessoas, ao ser de justiça, de reparação, né? E que pode trazer uma resposta a essa descrença no sistema criminal. Tá bom, infelizmente nosso tempo acabou. Doutora Raquel, muito obrigado. Obrigada, pela Carlos. sua presença, professor doutor Rossini também. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez sobre o programa. Sempre à disposição. Tá certo. Gisele Reis também, muito obrigado, tá, pela sua presença aqui. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui no Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui.
Até o próximo programa.